As políticas desenvolvimentistas de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK, foram essenciais para o crescimento dessa indústria e investimento acelerado. E essa industrialização levou à urbanização crescente e acelerada, só que de uma forma desorganizada, porque como foi muito rápido, não deu tempo de fazer um planejamento, né, na maioria das cidades para comportar esse número de pessoas. Então, um êxodo rural, né, foi crescendo no país, né, o processo de saída do campo para as cidades para procurar trabalho, né, melhores condições, foi acelerando, então as construções foram crescendo num ritmo maior do que a cidade comportava, ainda é assim, né, até hoje, e quem não tinha condições, né, ficava à margem da sociedade. Então tinha que morar em locais longe do seu trabalho, construir habitações em locais irregulares, de forma, né, irregular, em locais que apresentavam riscos, né, para a população. Hoje, né, nós enfrentamos problemas com enchente, com desmoronamento, né, quando há chuvas fortes, muitas pessoas morrem, mas elas não têm condições, né, elas não podem escolher onde elas vão morar. Elas moram aonde dá, né, onde o dinheiro consegue pagar, que na maioria da população, infelizmente, é a margem da sociedade, a margem da boa localização, né, das boas residências. Então a cidade começa a crescer, com a indústria dos automóveis, com a ferrovia. Aqui eu trouxe uma foto, não sei se vocês conhecem a Rua Augusta, lá de São Paulo, mas aqui nos anos 50, né, tem uma foto da Rua Augusta e aqui atualmente. Né? Então, para vocês verem um pouco também como ao longo do tempo foi se modificando a paisagem urbanística. Aqui tem a Paulista, muitos de vocês já devem ter visto, né, em foto ou até ter ido, né, em São Paulo também, né, a principal avenida de São Paulo. Olha como era, né? E olha como que é agora, né? Então você já tinha, né? Ó, já começava nos anos 50 a ter bastante prédio, mas não era a maioria. E hoje em dia, né? A maior parte das habitações são prédios. Ó, e um intenso fluxo, né? De automóveis, pessoas, né? Aqui na Paulista também. Bem, essa urbanização acelerada, aqui eu trouxe a estação Botujuru, aqui onde eu estou passando o mouse, e a estação de Campo Limpo Paulista. Então, eu sei que está em preto e branco, né? Está um pouco difícil de ver, mas olha que mudança, né? Se a gente for comparar hoje, né, com a cidade de Campo Limpo Paulista, olha só a diferença. A concentração industrial, então, que eu estava falando, né, voltando nesse mapa, vai até 1969. A partir daí, nos anos 90, há uma descentralização dessas indústrias. Então, elas começam a ficar mais dispersas pelo país. Então, elas saem, né? Aqui ainda continua tendo, né, um número expressivo de indústrias, mas elas começam a se espalhar pelo país. Um dos motivos principais são a procura, né, por locais mais vantajosos, né, economicamente, então buscam terras um pouco mais baratas, com incentivos fiscais, né, dos governos, ou seja, os governos municipais, né, estaduais, tendem a atrair essas indústrias, né, para se fixar, né, na sua cidade, no seu estado, para gerar emprego. Então, elas dão algum benefício ali para a indústria, né, para se fixar naquele local. Então, começa, né, a partir dos anos 90, a descentralizar. Então, nós temos um processo, né, até ali os anos 60, 70, de concentração da indústria, principalmente no Sudeste, e depois uma crescente distribuição pelo país. Então, há uma descentralização industrial.